E vídeo, a nossa Vera Magalhães, mais um dia agitadíssimo na política, né, Vera? Ô Vera, representantes do Senado e do Supremo tentam um acordo para sair do impasse institucional provocado, né, com a recusa da mesa de cumprir a liminar que determinou o afastamento de Renan Calheiros. Como é que vai ficar essa confusão, hein, Vera? Muito bom dia. Bom dia, Patrick, bom dia a todos no estúdio, a todo mundo que nos assiste, nos escuta. Pois é, como é que vai ficar? Uma boa pergunta, Patrick. O Supremo chamou uma reunião, tem a sua sessão plenária hoje às 14h e esse será o primeiro item da pauta. Tem uma dúvida aí a ser dirimida, se eles vão apenas julgar o mérito da liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio, que determinou o afastamento do presidente Renan Calheiros, ou se o ministro Dias Toffoli, que está com o processo retido porque pediu vista, o processo original que suscitou essa confusão toda, que é, vamos lembrar, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental movida pela Rede Sustentabilidade, que questiona se um réu em ação penal pode ocupar um cargo que o coloque na linha sucessória da presidência da República. Quando Toffoli pediu vista, havia 5 votos de que não pode ocupar um cargo. E o ministro Celso de Mello pediu para votar, mesmo com as vistas pedidas, e foi na mesma linha. Então já são 6, portanto já há uma maioria nesse sentido, daí porque a rede pediu uma liminar, arguindo que agora que Renan é réu, já haveria uma maioria, então ele teria de sair. A liminar foi concedida pelo ministro Marco Aurélio. Pois bem, o que se vai julgar hoje? Vai se julgar apenas se a liminar era cabível e se ela, no mérito, se sustenta, ou vai se retomar o julgamento suspenso pelo ministro Dias Toffoli? Há uma controvérsia quanto a isso. Alguns jornais dizem que o ministro Dias Toffoli vai levar o voto hoje e aí já vai retomar o mérito da ADPF. Outros dizem que não. Eu tentei contato com o ministro hoje de manhã, ainda não consegui falar, mas isso muda tudo. Por quê? Porque se eles julgarem só a liminar, eles podem chegar à conclusão de que o ministro Marco Aurélio não tinha como conceder isso monocraticamente. E só cassar a liminar, Renan, nesse caso, seguiria no cargo. E aí, só quando o mérito fosse retomado, provavelmente depois do recesso, é que se decidiria a questão de fundo, se um réu pode ou não ocupar um cargo que o coloque na presidência da República. Eles podem, por outro lado, manter a liminar, achar que a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio, no mérito é ok, aí nesse caso ele tem de se afastar. Ou eles podem fazer outra coisa, cassar a liminar e julgar o mérito, e aí vai depender do que a maioria do Supremo decidir. Portanto, está tudo em aberto. A única coisa que se viu é que muita gente tentando um acordo e por isso não se tomou nenhuma daquelas medidas mais radicais que chegaram a ser cogitadas ontem, né? De prisão da mesa, por descumprimento ali da decisão judicial. Chegou-se à conclusão de que não havia um flagrante, portanto não haveria uma justificativa clara para determinar isso, e vários ministros e senadores atuaram como bombeiros para tentar pacificar a crise institucional. Crise institucional que já está instalada, né, Vera? Na verdade. E crise institucional a gente não sabe como começa, como ela cresce e como ela termina. Mas será que, na sua visão, será que com as suas fontes, será que Marco Aurélio fica isolado ou a crise se agrava? Ele está bastante isolado, Joseval, porque mesmo quem concorda com o mérito da decisão dele lá atrás, de que um réu não pode ocupar um cargo que o coloque na linha sucessória da presidência da República, acha que ele agiu de forma intempestiva ao conceder essa liminar de forma monocrática e não submetê-la imediatamente ao plenário. Da mesma maneira, ele reteve o voto no gabinete dele por quase um mês. E o ministro Dias Toffoli, que pediu vista, só recebeu no gabinete um mês depois. Ele disse que o processo eletrônico, que o ministro Dias Toffoli poderia ter acesso ao voto dele, que era um voto simples antes, mas o fato é que o trâmite burocrático do Supremo pede que um ministro que retém o voto libere para o outro. Essa é a partir daí que se conta o prazo. Então, ele já arrumou uma briga com o Toffoli aí depois tem essa outra briga com o Gilmar Mendes, que eu acho que o ministro Gilmar se excedeu ao pedir o impeachment do colega pelos jornais, e ele não vai estar na sessão de hoje, o que vai evitar que haja uma briga aberta ali, mas pode ser que tenha entreveros entre ele e o próprio ministro Dias Toffoli, e o fato é que ninguém, nem os mais ponderados ali,
referendam essa decisão dele de forma monocrática, acham que ele deveria, por se tratar de outro poder, do presidente de outro poder, ter submetido aos colegas, como o ministro Teori Zavascki fez no caso do deputado Eduardo Cunha. Ele primeiro concedeu a liminar por ver indícios de obstrução de justiça e depois, no mesmo dia, submeteu ao plenário, que aí decidiu por unanimidade referendar a sua decisão. Então, tem uma diferença de procedimentos que leva, sim, a que o ministro Marco Aurélio Mello esteja bastante isolado no colegiado. Ô Vera, para a gente finalizar, e o governo, de que forma que ele está atuando para tentar solucionar essa crise entre os poderes? Patrick, de uma forma muito cautelosa, o presidente Michel Temer está preocupado, está atuando, está fazendo parte dessas conversas de bastidores que tentam chegar a uma saída intermediária, mas não está fazendo isso publicamente. Por quê? Porque já se tem uma crise instalada, como o Joseval falou, entre dois dos poderes. Tudo que não se quer é que um terceiro entre no arranca-rabo. E o Executivo hoje precisa do Legislativo, a gente sabe, tem a votação da PEC do teto na semana que vem, a reforma da Previdência acabou de chegar na Câmara, o governo não pode e não quer um Legislativo conflagrado e entrincheirado, como ele está hoje, porque o que aconteceu ontem é que a mesa decidiu não cumprir uma decisão judicial. Isso é sem precedentes, isso é gravíssimo, e isso coloca o Renan praticamente entrincheirado na cadeira em que ele está. A gente viu aqui que eles não buscaram cumprir a ordem judicial, não tentaram uma saída mais drástica, mas o fato é que existe um poder em descumprimento de uma decisão judicial. Isso é bastante grave. O presidente sabe disso, ele é um constitucionalista, mas ele precisa que as coisas se pacifiquem para que o seu governo tenha alguma chance de andar um pouco, porque o seu governo, na verdade, está paralisado, a economia está paralisada e mesmo a PEC do teto já começa a correr riscos, como a gente está vendo. Então, ele está atuando nos bastidores, ajuda os bombeiros a levarem saídas para lá e para cá, mas não quer aparecer, não quer dar declarações, não quer que seus ministros apareçam. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, dessa vez também está bem quietinho, mas também está atuando nos bastidores, também está acompanhando essa crise de perto, também está falando com os dois lados envolvidos para tentar ajudar numa saída negociada. A gente vai ver isso a partir das 2h, que é quando o plenário do Supremo se reúne, e é dali que vai sair a decisão. Como eu falei antes, está tudo em aberto, tudo pode acontecer, mas a verdade é que todos os lados estão tentando sair desse nó institucional que virou. E um grande nó, realmente. Vera, tá certo, daqui a pouco você volta, aliás, o dia tá agitadíssimo, qualquer novidade você chama aqui de novo no Jornal da Manhã e mais tarde no 3